Não gosto da Bíblia porque foi escrita por homens. Será mesmo que é assim? Olá, me chamo Rodrigo Pimentel e aqui o meu objetivo é te ajudar a entender a Bíblia de uma forma simples e clara. E a gente vem numa série de mensagens trazendo argumentos que as pessoas utilizam para rejeitarem todo tipo de credibilidade bíblica, de nem se aventurarem sobre ele. E hoje eu trago, talvez, dessa série, o tema mais complexo que a gente tem entre eles, tá? Se você não assistiu, eu vou deixar o cardzinho aqui em algum lugar para que você possa clicar e assistir os outros vídeos. Já adianto que esse vai ser um pouco mais robusto. Estou com o computador aqui do lado, ele vai me ajudar a trazer essas informações para vocês. Então, se você está sem tempo, está apressado, salva o vídeo, deixa para assistir num outro momento, porque eu acho que vai ser importante para a sua fé carregar esses argumentos. Antes da gente começar, não esquece, tá? Se inscreve no canal, dá o like, compartilha, ativa os sininhos. Nós estamos aqui com esse trabalho para ajudar você na sua caminhada cristã. Inclusive para aqueles que não são cristãos e que você acha que esse vídeo pode ser importante, manda para ele também, tá? Basicamente, nós vamos utilizar como referência bibliográfica este livro, Mais que um Carpinteiro, de Josh McDowell e Sean McDowell. Salvo uma ou duas religiões, tudo que nós temos escrito foi escrito por mãos humanas. Não querendo ser irônico, mas não tem como fugir disso. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é: por que então que Deus escolheu o modo escrito, a forma escrita para se comunicar com os homens? É muito mais inteligente esse argumento. Dizer assim, olha, não vou consumir a Bíblia porque foi escrita por mãos humanas, não é um argumento inteligente. É infantil, é escorregadio e de difícil sustentação, porque tudo que você tem é escrito. Se é filosofia, se é história, se é religião, está escrito. Então, qual é a pergunta mais inteligente? Por que Deus, então, escolheu o modo escrito para se comunicar, para registrar, para deixar estabelecidos os critérios que ele gostaria? E aqui vale ressaltar o seguinte: dentre os vários pontos que nos diferenciam dos outros animais, o fato de termos uma capacidade de comunicação complexa é um desses pontos. A escolha de Deus pelo modo escrito se justifica porque a escrita, mesmo diante de todas as possibilidades tecnológicas que temos hoje, a escrita é a forma que mais gera credibilidade. Se está escrito em forma de documento, preenchendo uma formalidade, ela ganha um poder para ser corroborada, questionada e ajustada. Tá, então vem um argumento lógico. Se foi escrito por mãos humanas, óbvio, né? Assim, tem um anjo aí que deixou alguma coisa, mas não é isso o intuito do vídeo. Se é escrito por mãos humanas. Ah, mas as tábuas do 10, tudo bem. Foi, mas não chegaram até nós. A forma acessível é a forma escrita pelos homens. E aí se instituiu os escribas e tudo mais. Então, o fato de ter homens envolvidos nesse processo, ao invés de eu achar que descredibiliza o argumento, para mim, ele faz aumentar a veracidade espiritual disso tudo. Porque são homens diferentes, em épocas diferentes, com objetivos diferentes, com histórias de vidas diferentes, com destinatários diferentes. E mesmo diante de todas essas diferenças, existe uma conexão entre os livros bíblicos que não existe nenhuma outra tentativa de comunicação, seja ela humana ou divina. Se você pegar uma novela e você der o roteiro inicial para um escritor, e sem ele ter acesso a isso, o roteiro final para um outro escritor, provavelmente não vai haver nexo nisso. A Bíblia consegue ter vários escritores inspirados pelo mesmo Espírito e conseguem fazer conexões que só ela tem. Então aquilo que para alguns descredibiliza, na verdade credibiliza o relato bíblico. Um outro engano são as pessoas imaginarem que o fato de afirmarmos que a Bíblia foi inspirada por Deus, as pessoas têm a falsa ideia de que a Bíblia, de certa forma, foi psicografada. Não é essa a ideia que a gente quer passar quando falamos que ela foi inspirada por Deus. Pelo contrário, a psicografia é retirar todo o aspecto humano e colocar somente o espiritual. E Deus não fez isso. Deus inspirou. Sabe um poeta?
quando ele quer, através do seu escrito, transmitir sentimento, verdade, dores. É mais ou menos essa a inspiração que o Espírito Santo causa no coração humano. Deus usou a humanidade para transmitir a sua divindade. Deus pegou as histórias diferentes, Deus pegou as construções mentais diferentes, as experiências laborais diferentes, e conseguiu fazer com que tudo isso fosse inspirado de uma forma tal que quando fosse transmitido para o texto, sem ignorar os aspectos humanos, ali estivesse a sua completa divindade. Então, quando a gente falar assim, o texto bíblico foi inspirado por Deus, não é para você imaginar que o profeta estava lá no campo e foi tomado pelo Espírito e de olho fechado começou a escrever. Não. Deus vivificou uma verdade no coração dele, e mesmo que tenha sido anunciado de forma espontânea, na hora que foi compilado em um texto, ele foi processado, formatado, utilizando todos os aspectos humanos, culturais e espirituais do seu autor. Houve consciência aplicada, mas essa consciência estava submissa a uma influência divina. E aí, continuando o fio, quase que por consequência, as pessoas que argumentam o fato de que a Bíblia deve ser desacreditada por ter sido escrita por homens, elas dizem que a Bíblia foi manipulada. Olha só, a palavra manipulação ela é muito forte, né? A palavra manipulação ela é muito forte. Ela coloca dolo, intenção e qualquer variação que possa existir entre um texto ou outro. E essas variações existem. Então o que a gente precisa entender é o seguinte: existem variações que elas são aceitáveis porque elas não corrompem o princípio aplicado. Existem variações textuais, gramaticais que são aceitáveis porque elas não retiram o aspecto, o princípio divino que está sendo apresentado por aquela porção. O fato de ter havido essas divergências não quer dizer que o texto foi manipulado. Pensa comigo. Se o texto é meu e eu quero manipulá-lo, você acha mesmo que eu ia deixar aspectos questionáveis, duvidosos, presentes no texto? Você acha que eu ia colocar 10% ou quinto, 25%, 20%, 30%? Pensa comigo. Se eu, que sou o clero, estou manipulando o texto, será que eu não iria aproveitar essa oportunidade para criar ainda mais privilégios formais para a minha classe? Se o texto fosse manipulado, eu iria manter incesto, mentira, traição, assassinato na Bíblia? Será mesmo? Será que, se o texto fosse manipulado, eu ia colocar divergências, eu ia colocar palavras que colocassem em xeque doutrinas? Eu acho que não. Então dizer que o texto é manipulado, para mim, também é um argumento bastante infantil. É você colocar um texto na mão de um menino que o manipula completamente sem propósito. Outro fato interessante da gente pensar é por que as pessoas começaram a repetir a ideia de que o texto bíblico não tinha credibilidade, de que era fantasioso. Surgiu um escritor alemão chamado Christian Bach, que começou a falar que os relatos bíblicos do Novo Testamento eram datados do segundo século. E aí o que acontece? Você, quando estuda história, historiografia, você tem requisitos que precisam ser preenchidos para que aquela história seja considerada verdadeira. E um dos aspectos que é utilizado para desclassificar aquela história como verdadeira é o lapso temporal, tá? Então, apesar do lapso temporal não ser tão longo, mesmo que fosse no segundo século, foi utilizado para esse argumento. Bach começou a dizer que os escritos do segundo século não retratavam fidedignamente o que tinha acontecido no primeiro século. E isso foi difundido, até hoje é difundido isso. Só que Deus, como sempre, vira a chave. Então, a partir do século XX, começaram a surgir uma dezena de documentos do primeiro século que validam os escritos que nós temos até hoje. Então, olha só que maluco. É mais ou menos assim, ó. Você tinha o fato histórico e os textos que surgiram aqui. E você tem o texto que chegou até a gente. Aqui você tem uma ponte de tempo. Não havia nada que corroborasse que esse relato tinha chegado exatamente como foi aqui.
E aí vem todas essas conversas que eu já falei com vocês. Acontece que surge aqui no meio papiros, e eu vou deixar na descrição do vídeo todos eles, que vão fazer a ponte entre os relatos mais antigos que tínhamos e o que chegou até nós, corroborando, validando que o que chegou até nós é exatamente como está escrito antigamente. Não somente na utilização do texto grego, mas no seu conteúdo, mostrando que o que estava lá no começo é o que chegou até a gente. Não bastando isso, arqueólogos americanos chamados William Albright e William Hansen chegaram à conclusão de que não somente os textos começaram a ser escritos no primeiro século, como ousam datá-los entre o ano 40 e o ano 80 depois de Cristo. Sabe o que isso significa? Isso significa que o texto bíblico começou a ser confeccionado dentro da geração do fato histórico. É o quê? Eu não entendi nada. Peraí. O que esses arqueólogos disseram foi, olha, o texto é tão fidedigno que quando ele começou a ser confeccionado, ainda tínhamos testemunhas vivas dos fatos históricos que geraram o texto. Maluco? Não, divino. É isso mesmo. Os textos são tão próximos de Jesus que não existe nenhuma possibilidade daqueles fatos terem sido narrados de forma desvirtuosa, de forma diferente do que aconteceu, porque testemunhas oculares iriam desmistificar isso através da proliferação desses textos. Partindo desse princípio, olha só como a coisa é. A história de Tucídides, que viveu entre 460 e 400 a.C., a história que temos dele, que chegou até nós, foi escrita praticamente em 900 depois de Cristo. Com Heródoto também não foi diferente. É outro filósofo em que o lapso temporal da história, do escrito da história e do momento histórico é extremamente longo. Aristóteles, a Poética de Aristóteles, que foi escrita basicamente em 343 a.C., a cópia que temos em nossas mãos, ela data de 1100 depois de Cristo. Uma lacuna de quase 1400 anos, cara. Tácito, um historiador romano, que escreveu os Anais da Roma Imperial em cerca de 116 depois de Cristo, chega até nós através de um único manuscrito datado de 850 depois de Cristo. Olha só o lapso temporal que existe em outros documentos históricos que não são tão batidos quanto a Bíblia. Hoje não é difícil afirmar que o Novo Testamento é o documento antigo com maior credibilidade que temos até os momentos atuais. Hoje nós datamos, fora os fragmentos do Novo Testamento, hoje nós temos mais de 5.600 manuscritos do Novo Testamento e alguns datados do primeiro século. Então, meus irmãos e amigos, pode confiar na Bíblia. Não é porque ela foi escrita com mãos humanas que ela deixou de ser pensada com a mente divina. A Bíblia é um livro inspirado e é por isso que batem tanto nela, porque se eles derrubam a Bíblia, eles derrubam todo o restante mais. Mas não conseguem derrubar. Quanto mais tentam bater, mais ela se levanta com força. Tá bom? Não esquece, se inscreve no canal, curte, ativa o sininho, compartilha. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você gosta desse conteúdo mais histórico, me fala aqui nos comentários, tá bom? Se ficou alguma dúvida também, manda aqui de forma construtiva, a gente vai chegando no objetivo comum. Se você quer mais vídeos sobre esse contexto histórico, sobre a bibliologia, a formação da Bíblia, manda aqui que vai entrar no roteiro também, tá bom? Deus te abençoe.